Olá, pessoal. Estamos aqui para continuarmos com a nossa revisão da primeira verificação de aprendizagem. Então, vamos lá. Vamos começar essa segunda questão lendo uma citação de Maria Helena Martins. E ela diz o seguinte: a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. Com base nessa citação, não podemos afirmar que, ou seja, o que é que não podemos dizer sobre a leitura? Essa fala de Maria Helena Martins, ela é extremamente importante para nós ampliarmos a nossa visão sobre o que vem a ser leitura. Quando a gente fala de leitura, geralmente vem à nossa mente aquela leitura de um material escrito, né? Frases, parágrafos, ou seja, de um texto escrito. Só que a leitura, ela não é só isso. E nesse livro, né, de Maria Helena Martins, ela vai falar sobre uma concepção de leitura que é extremamente importante, que é a leitura de mundo, que nós trabalhamos um pouco no nosso primeiro material. Ou seja, a leitura de mundo é a leitura que nós fazemos dos eventos cotidianos, ou seja, das situações das quais nós participamos, tá? É uma leitura que eu vou fazer a partir de um acontecimento, ou seja, eu vou participar de uma determinada situação ao longo do meu dia. E aquela situação, aquela experiência, aquela vivência, eu vou fazer uma leitura dessa situação e o conhecimento ele vai ficar armazenado aqui na minha mente, gerando um repertório de conhecimentos. É isso que é a leitura de mundo. Então, essa fala de Maria Helena Martins, ela esclarece que a leitura não é apenas quando eu leio um texto escrito, tá? Quando eu estou diante de um áudio, eu vou fazer uma leitura. Quando eu estou diante de uma situação, de uma experiência, de um acontecimento, eu também vou fazer uma leitura. Quando eu estou diante de uma imagem, de um texto multimodal, eu também vou fazer uma leitura. Então, essa fala de Maria Helena Martins é bem pertinente para que nós tenhamos uma nova concepção de leitura. A leitura não é somente a leitura de materiais escritos, materiais impressos, mas de diferentes tipos de objeto. É justamente o que ela coloca aqui, um sonoro, um objeto sonoro, um áudio, um vídeo, tá? Um gesto, uma imagem, uma situação, uma experiência. De todos esses objetos, eu, enquanto sujeito, você, enquanto sujeito, fará uma leitura. Então, vamos lá à questão. Quando ela diz, com base nessa citação, não podemos dizer que a leitura pode ser realizada através de diferentes objetos, como, por exemplo, aspectos visuais, situações do cotidiano. Verdadeiro. Opção B. Em geral, a leitura é associada a materiais impressos e escritos. Entretanto, a ação de ler também pode ser realizada a partir de acontecimentos, experiências, situações. É o que é denominado de leitura de mundo verdadeiro, tá? Ou seja, nós não apenas lemos textos escritos, mas lemos diferentes objetos, um áudio, um vídeo, uma imagem e uma situação, uma vivência. Nós participamos de um determinado fato, de um determinado acontecimento e vamos construir uma leitura daquela situação. É o que nós chamamos de leitura de mundo. Perdão. Letra C. A leitura é uma ação que acontece única e exclusivamente através de materiais escritos. Falso, tá? E é justamente isso que Maria Helena Martins ela se propõe a combater no seu texto. Essa visão limitada de que a leitura ela só se dá a partir de um texto escrito. Não. Para ler, desculpa. Para ler, eu vou ler diferentes objetos. A leitura de materiais escritos é apenas um único tipo de leitura. É a leitura mais convencional, é a leitura mais comum. Mas nós vamos ler diferentes tipos de materiais, suportes e objetos. Então, a resposta falsa é a opção C. Vamos para a próxima questão.
Desculpa. Com base no conceito de texto que vimos na aula desta disciplina, assinale a opção correta. Vamos lá. Qual foi o conceito que nós vimos mais especificamente na segunda aula, que foi sobre a noção de texto? Nós vimos que o texto hoje ele é uma prática comunicativa, ou melhor, uma prática interativa entre autor e leitor, locutor e interlocutor, falante e ouvinte. O texto ele vai intermediar a interação entre dois sujeitos que estão interagindo. Vimos também que o texto ele pode ser construído através da linguagem escrita, da linguagem oral, ou seja, a fala, e vimos também que o texto ele pode ser construído através da imagem, né? São justamente os textos multimodais ou multissemióticos. Então, vamos lá. Vamos analisar as afirmações. Afirmação 1. O conceito de texto é visto como uma ação interativa, que se dá através da escrita, da fala ou da imagem, bem como através da combinação entre escrita e imagem. Verdadeiro, tá? Opção 2. Atualmente o texto é encarado como uma prática de interação entre autor e interlocutor, leitor ou ouvinte. Também é verdadeiro, tá? Opção 3. Todos os textos, independente de ser escrito oral ou multimodal, possuem uma finalidade ou propósito comunicativo. Isto é, todos os textos possuem um objetivo. Verdadeiro. É justamente isso que remete, né, à proposta de Bakhtin, né? A finalidade comunicativa dos gêneros, tá? Então, verdadeiro. Opção 4. Para que um determinado material seja considerado como texto, é necessário ser escrito. Perdão. Falso, tá, gente? Por muito tempo, esse foi o conceito de texto, ou seja, para que um determinado material linguístico fosse considerado como texto, seria necessário que houvesse palavras, frases formando um bloco maior que é parágrafo, e vários parágrafos reunidos formando um texto. Ou seja, durante muito tempo o conceito de texto esteve ligado à escrita. Então, hoje não se tem mais essa definição de texto, tá? Então, essa opção 4 está falsa, tá? Todo texto possui um autor ou enunciador e um interlocutor, leitor ou ouvinte. Verdadeiro. Então, a única opção falsa é a opção 4. Então, vamos lá. Resposta letra C. 1, 2, 3 e 5. Opção C. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, tá? Ela trata... Desculpa, gente. A próxima questão, ela fala dos saberes e conhecimentos que são mobilizados na ação da leitura. Vimos que, desde os anos 80, comecinho dos anos 80, surgiu uma nova concepção de leitura. Essa concepção de leitura ela é vista como construção de sentido. E como é que se dá essa construção de sentido? Primeiro ponto, acontece uma interação entre autor, texto e leitor. Desculpa, gente. Desculpa. Primeiro, acontece uma prática de interação entre autor, texto e leitor. Segundo ponto, tá? Há uma mobilização de saberes dos sujeitos. Ou seja, nós, sujeitos, tá? Quando estamos lendo, acionamos, mobilizamos 3 tipos de saberes. Conhecimento linguístico, que é o nosso conhecimento lexical, ou seja, sobre as palavras do vocabulário da língua portuguesa. Os meus conhecimentos gramaticais, conhecimentos sobre ortografia, pontuação, entre outros. Eu vou acionar também o conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo, tá? Que são todos os conhecimentos relativos ao mundo, ou seja, são aqueles conhecimentos que estão armazenados no meu repertório de conhecimentos, que vem justamente da minha leitura de mundo. E
E, por último, o conceito de o conhecimento textual, que são todos os meus conhecimentos que eu tenho armazenados na minha mente sobre textos, sobre tipologias textuais, como descrição, narração, dissertação, injunção. Todos os conhecimentos que eu tenho armazenados na minha mente sobre gêneros. E o terceiro ponto, eu, enquanto sujeito ativo, vou realizar estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura. Estratégias como a antecipação, a inferência, a comparação, a síntese, a seleção. Então, enquanto sujeito, eu vou realizar uma série de movimentos durante a leitura. Mobilizar os meus conhecimentos, tá? E vou realizar também estratégias de leitura, estratégias cognitivas e metas cognitivas. Então, vamos lá. Para ler, os seres humanos recorrem a distintos saberes e conhecimentos. Acerca dessa questão, aponte a alternativa incorreta. Um dos conhecimentos é o linguístico, que remete aos saberes sobre gramática normativa, acentuação gráfica, concordância, regência verbal, pontuação, ortografia e léxico, vocabulário da língua portuguesa. Perdão. Verdadeiro, tá? Um dos conhecimentos, ou seja, não o único, é apenas um dos conhecimentos que eu vou utilizar. Letra B. Um dos conhecimentos é o enciclopédico, que envolve os saberes de mundo, conhecimentos adquiridos através das suas experiências, vivências e eventos sociais. Verdadeiro. Um dos conhecimentos é o textual, que se refere ao conjunto de habilidades textuais dos sujeitos. Verdadeiro. E a opção D. Um dos conhecimentos é o enciclopédico, que compreende os saberes sobre textos. Falso, tá? O conhecimento textual é que remete, né, a todos os meus conhecimentos sobre textos. O conhecimento enciclopédico, ele se refere ao meu conhecimento de mundo. Todos os meus conhecimentos que eu adquiri através das minhas vivências, das minhas experiências. Então, a opção falsa é a letra B. Bem, pessoal, eu espero que esse vídeo, tenha esclarecido alguns aspectos, algumas dúvidas que vocês têm a respeito dos conteúdos que foram vistos nessa primeira parte da disciplina. Eu desejo boa sorte a todos, tá certo? Na realização da nossa primeira VA. Até a próxima aula.